Olá, professor Oswaldo! Tudo bem aqui? Olá. Tudo bem? O azul e o vermelho e o azul se encontram para discutir o quê? A escola romântica brasileira, o século XIX, no Viajando pela Literatura. Professor Oswaldo, para os nossos colegas professores que estão do outro lado. Um abraço, pessoal. Nossas professoras também, os demais alunos que nos acompanham, o corpo discente. Como podemos olhar a literatura sendo o reflexo da história no início do século XIX? Porque, didaticamente, professor Oswaldo, nós ensinamos e precisamos ensinar que o romantismo no Brasil começa em 1836. Então, romantismo, qual é a data pedagógica para nós? 1836. Então, estamos no início do século XIX. E é claro que o romantismo brasileiro começará com a poesia. O que a história traz nesse momento? Veja, 1836. Nós temos que nos lembrar que o Brasil acabou de se tornar independente. Isso é fundamental. Né? Apenas esse é um ponto fundamental. 12 anos depois. Exato. 14 anos depois. O Brasil acabou de se tornar independente e um forte aspecto aí foi a questão do nacionalismo posto. Sem dúvida. O nacionalismo, e esse nacionalismo vai trazer para os brasileiros em si e para aqueles envolvidos com a questão da nossa independência, um voltar-se também para a figura do índio. Claro. O índio que irá representar justamente essa brasilidade, digamos assim. Muitas das famílias, inclusive, deste período, vão adotar nomes indígenas. Alguns nomes indígenas. Para nós, então, o romantismo, ele se configurará nesse período, nesse recorte cronológico, 1836 a 1881, dividido em 3 momentos, em 3 segmentos. O romantismo poesia da primeira geração, o romantismo poesia da segunda geração e o da terceira. Na primeira geração é exatamente isso que o professor Oswaldo acaba de mencionar. O que nós temos na primeira geração? Nós temos os índios. Olha aqui na tela para nós temos o quê? Essa ilustração que dá conta dessa multivariedade do índio. Aí está o índio mesmo, né, Oswaldo? Exato. É, na plenitude, o ícone que o Brasil terá nesse momento, como símbolo de nacionalidade. Então, consequentemente, o índio aparecerá nos seus contornos. Então, todas as imagens que estamos vendo traduzem exatamente isso que você acaba de falar. Justamente, sobre o índio. Até o próprio aspecto da mata, digamos assim, do idílico, né? Sim. Da vida do índio ali em meio à natureza em si. Todos vão ser aspectos que vão estar refletidos claro, aí. Todo o Porque tempo. Também não dá para esquecer que há um outro ponto também fundamental. O romantismo em si, ele se coloca num contraponto ao próprio pensamento racional do iluminismo, né? Exato. Então nós temos também esse contraponto importante aí. Né? E que precisa ser dito porque os autores refletirão isso. A influência não é claro, que não fosse outra senão europeia. Então, nessas imagens, o que nós temos aqui necessariamente? Vamos mostrar a influência está em Goethe. Então, influência por quê? Na Europa brotava o romantismo com todas as forças. Então, esse romance, que é o romance Werther, é o suicídio do jovem apaixonado, uma espécie de diário em que ele buscará o ultrarromantismo, ou seja, o amor exacerbado, mais tarde defendido por este sujeito aqui, Lord Gordon Byron. Então ele defendia essa melancolia, essa aura que é sombria do romântico. Felizmente para o Brasil, essa influência ela não é tão profunda a ponto de abalar a primeira fase, porque a primeira fase trabalhará com o índio, mas esses conceitos de liberdade, igualdade e fraternidade, eles também se fazem presentes aqui quando você tem a simbologia, a menção do índio, como nós estamos vendo, não é, Oswaldo? Exato. Então, além do índio, é claro, você vai trabalhar também com a questão do mulato e, mais tarde, do negro, necessariamente na terceira geração. Exato, exatamente. Tá. Além disso, no Brasil, então você falou, meu amigo, exatamente sobre o início da independência. Como estava o governo brasileiro constituído naquele momento? Veja, 1830, 1840. Veja, nós temos aí um aspecto muito importante na passagem do Brasil colônia para o Brasil independente, que é a percepção do seguinte: o Brasil ele mudou apenas no aspecto político, né? Nós deixamos de pertencer a Portugal e passamos a ter um governo aqui.
Mas em termos sociais... Não mudou muita coisa além disso. Em termos sociais, em termos econômicos, nós continuamos a ser o mesmo país. Isto é, com latifúndios, né, com mão de obra escrava e exportando, produzindo em grandes latifúndios monocultura para exportação. Então, traduzindo... Nesses aspectos, nós continuamos a mesma coisa. Traduzindo, dá para você dizer assim, com toda a tranquilidade do mundo, que o Brasil, nesta fase em que o romantismo é colocado, é um país extremamente elitizado, certo? Sim, as elites... E o romantismo vai refletir isso, porque a literatura romântica é uma literatura de elite. Inclusive, se a gente quiser lembrar, claro, vai ser posterior, mas é um aspecto importante, é o quadro do Pedro Américo. Né? Sim, é bom. O quadro do nosso Pedro colega Américo, professor procurar esse, colocar essa o quadro imagem. do Pedro Américo da Independência, apesar de ter sido feito depois, ele mostra muito bem isso, né? Porque a gente costuma comentar, você professor que dá suas aulas também aí, sabe disso, que a gente costuma comentar que aquele quadro ele é uma fantasia em cima do que realmente foi, de uma idealização. A palavra uma fantasia, idealização. ela é correta. Uma idealização. Uma situação que jamais existiu. Tem um aspectozinho naquele quadro que, se nós quisermos considerar, ele está perto da realidade. Você olha o quadro inteiro e no cantinho tem um pobre, né, uma pessoa simples, olhando tudo acontecer com o animalzinho dele puxando atrás. Ele está olhando, quer dizer... afastado da população, o povo verdadeiramente brasileiro estava afastado de tudo aquilo que estava acontecendo. Por quê? Quem é que estava promovendo? As elites. Para nós, o romantismo sempre será um movimento de elite, porque pouquíssimas pessoas tinham acesso a essas leituras. Aliás, o analfabetismo no Brasil era espetacular. Então, poucas pessoas tendo acesso à informação, a literatura romântica é feita para essa gente. E aqui, Oswaldo, o registro para nós, né, grande amigo? Veja, o que nós temos aqui, só para nós colocarmos nesse plano. Então, a chamada primeira geração de poetas românticos. Esta primeira geração, ela trará dois Gonçalves. O mais importante, que é o poeta Gonçalves Dias. Então, Minha Terra, a canção do exílio é um marco nesse sentido. E um outro Gonçalves, o Gonçalves de Magalhães. Por quê? Porque o Gonçalves de Magalhães é quem trará o marco inicial do romantismo brasileiro. Qual foi o marco inicial, professor Oswaldo? Uma coletânea de poemas intitulada Suspiros Poéticos e Saudades. Então, esta foi a marca, Suspiros Poéticos e Saudades. Tudo começa a partir daqui na obra do senhor Gonçalves de Magalhães. E nesse contexto, o desenvolvimento dessa primeira geração, que começa então, ela vai começar em 36 e ela vai se estender até mais ou menos 1852, trabalha com dois alicerces que o nosso aluno precisa saber e lembrar, porque as provas cobram isso. Nacionalismo e indianismo. E, Marlos, me permita, tem um ponto fundamental. Dentro desse período aí, nós estamos em pleno período regencial. Né? Então essa relação é fundamental ser feita. Nós temos um pleno período regencial aí. É o momento, por exemplo, que no Rio de Janeiro vai ser criado o primeiro colégio secundarista do Brasil, que é o Dom Pedro II, que vai justamente até iniciar... Os melhores resultados do Exame Nacional do Ensino Médio, sempre na ponta, sempre entre os melhores resultados. Inclusive, o currículo produzido neste colégio depois vai ser levado a outros colégios do Brasil. E é importante também destacar um ponto. É aí que se cria o IHGB, o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, que justamente vai construir, né, digamos assim, a história oficial do Brasil. Uma história oficial para o Brasil, claro, mapas que vão rever o Brasil também, tanto que é geográfico também, né? A cartografia do Brasil em si, mas principalmente a construção de uma história oficial. E uma história oficial que vai ser construída em cima de um ideal de povo e de um ideal de nação. E para justamente, para que esse ideal de povo aconteça, você tem essa imagem aqui, Oswaldo, que é exatamente isso. Aí está o que você está dizendo, meu amigo. Por quê? Porque você tem nessa gente, olha só, o ideal de povo. Por quê? O índio só possuía valores, amigo. Exatamente. Corajoso,
correto, amante da natureza, de bom caráter, de boa índole. Guarde a palavra que eu vou colocar para você. Os valores positivos necessários a uma nação. Você está construindo um ideal. E perceba, quando você está construindo um ideal de nação, você tem que dar a este povo um passado do qual ele se orgulhe e raízes das quais ele se orgulhe. E o índio é um grande representante. Exatamente. Então, primeiro, a nossa, claro, fazendo parte, é lógico, afinal de contas, a nossa família aqui de Dom Pedro era de origem portuguesa, europeia, então tem que ter uma raiz nobre europeia. Claro. Mas também a raiz da brasilidade, que vai estar justamente relacionada com o índio. E o índio, para nós, essa imagem, né, de Valente, as várias situações do índio aqui presentes, né? O índio brasileiro nato, certo? Com o seu corte de cabelo típico, o seu cabelo, a sua pele num tom mais avermelhado, os seus enfeites, né? E a idealização que também se coloca. Raiz da raça brasileira, exatamente isso. Exatamente. Símbolo do quê? Do seu passado histórico, heróico. E por isso, a primeira geração se resgata, né, Marlos? É resgatado pelo romantismo, é justamente resgatado, porque se você olha para trás, essa visão em relação ao índio nós não vamos ter. Não. Mas justamente se resgata a partir disso. Resgata-se, e é claro, para as letras românticas, resgata-se por quê? Porque precisávamos de um símbolo, de alguém em quem acreditar. Exatamente. Em que não fosse tão vago assim. Daí você elege o índio como o seu valente, o seu corajoso. Aqui nós trouxemos Juca Pirama, que é um poema que canta isso, professor Oswaldo. Diz assim, não é? Meu canto de morte, guerreiros ouvi, sou filho das selvas, nas selvas cresci, guerreiros descendo da tribo Tupi, que agora anda errante por fado inconstante. Guerreiros nasci. Aí esse pedacinho super conhecido, sou bravo, sou forte, sou filho do norte, meu canto de morte, guerreiros ouvi. Já vi cruas brigas de tribos inimigas, e as duras fadigas da guerra provei, nas ondas mendaces, senti pelas faces os silvos fugaces dos ventos que amei. Lidei cruas guerras, vaguei pelas serras dos Visa-Aimorés, veja as tribos aparecendo aqui. Vi lutas de bravos, vi fortes escravos, de estranhos e guinavos, calcados aos pés. Mas, basicamente, é este pedaço final, essa estrofe que está ali colocada. Sou bravo, sou forte, sou filho do norte. Né? Meu canto de morte resolvi. Então, é tudo que o país precisava para a sua nacionalidade. Crer em alguém, depositar nesse alguém uma condição de ideal. Por quê? Porque as pessoas veriam assim, nós temos identidade, nós temos valor, a partir daí cria-se uma grande nação. E veja, um ponto importante, Marlos, que é o seguinte, que no IHGB, né, Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, os professores que justamente estão construindo essa história idealizada, romântica, né, são justamente aqueles que serão os professores do próprio Colégio Dom Pedro II. Na sequência. Muitos deles serão professores do colégio. E como eu disse, a partir deles e de seus planos e de seus currículos, esses currículos irão para o país inteiro. Aqui, o nosso colégio estadual, que ainda não terá esse nome no período. Colégio Estadual do Paraná. Que ainda não terá esse nome no período, vai ser um dos liceus espalhados pelo Brasil que irão receber. O próprio nome liceu, ao qual o professor Oswaldo se refere, é esse nome histórico. Chamava-se liceu. Liceu, em nosso caso, Liceu Paranaense. Exato. Por conta dessa homenagem. Exato, porque justamente eles irão receber esses currículos e ajudar a construir em toda a nação esses ideais dos quais estamos falando aqui. E também, pensando nos autores, a contribuição do senhor Magalhães ficou restrita a esse poema Suspiros Poéticos, esse livro, Suspiros Poéticos e Saudades. Mas Gonçalves Dias não. Gonçalves Dias vai além. Há poemas de Gonçalves Dias que denotam um apreço ao nacionalismo. Também porque, não é, professor Oswaldo, se somos independentes, nós temos que criar uma cultura nacional. Para deixar para gerações futuras, sob pena de sermos dominados novamente ou de perdermos a nossa condição de liberdade. Nós estamos em pleno século XIX, né? Sim. E um dos ideais de construção de uma nação do século XIX passa por uma língua única, né? Passa por um folclore, por costumes e tradições
que unifiquem esse povo em torno de um mesmo sentido, de um mesmo ideal. Então, tudo isso se coloca como a construção de uma nação. Nação essa que precisava ter o seu símbolo, então por isso o índio, você já guardou durante essa aula, esse excerto, essa convicção, agora já entendeu também o porquê do índio, mas precisa compreender que esse país ainda estava incompleto, ele precisava buscar um regime governamental que vai surgir no final do romantismo, lá na frente, que é a República. Justamente. E continuando com essa ideia... É uma lembrando, esteira, é uma esteira, exato, é uma esteira. Continuando com essa ideia, lembrando que a partir de um determinado momento, e o Brasil, lembre-se, é o único país monarquia em toda a América. Isso é importante Esse anotar é o ponto também. fundamental, é o único país. México chegou a ser inicialmente uma monarquia, mas rapidamente deixou de ser. E nós nos tornamos o único país monarquia dentro de uma América completamente republicana. E se começou a construir a ideia de que um país moderno, um país voltado ao desenvolvimento, era sinônimo de república e não de monarquia. Monarquia se considerava algo antiquado, apegado à Europa, e que modernidade queria dizer república. Tanto que os nossos republicanos aqui no Brasil, eles tinham um slogan: somos da América, queremos ser americanos. Anote, somos da América, queremos ser americanos. O que eles estavam querendo dizer com isso? Ora, a América inteira é republicana, então nós também queremos ser republicanos. E esta ideia era a ideia do próprio desenvolvimento. Ser desenvolvido era ser uma república. O poema mais conhecido desta geração, desta fase, a primeira fase romântica, chamada como nacionalista indianista, em linhas gerais, é justamente a Canção do Exílio. No poema Canção do Exílio, Gonçalves Dias mostra não só sua maestria ao escrever, por quê? Porque é um belo texto, não tenha dúvida quanto a isso, ele é bem constituído. Ele talvez seja para alguns olhares simples, porque alguém vai dizer ele é tão conhecido que ele acabou virando simples. Não, ao contrário. Ele é um poema declarativo, ele declara o amor, a paixão, a saudade, o desejo pela terra brasileira e esse enaltecer da terra brasileira. Esse poema é datado, professor Oswaldo, de 1843, na cidade de Coimbra. Por isso que ele vai dizer: minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, ele está em Coimbra, não gorjeiam como lá. E aí ele vai descrevendo. E é um poema de? Gonçalves Dias. Não, o ano? 1843. 1843. Então, e aí é claro, ao final do poema, é a parte que eu mais gosto, ele diz claramente, não permita, ele suplica. Então ele declara, ele continua em cismar, ele divaga, em cismar sozinho à noite, mas prazer encontro eu lá, minha terra tem palmeiras onde canto sabiá, mas no final ele vai dizer assim declaradamente, aí é a súplica, não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá, sem que ainda viste as palmeiras onde canta o sabiá. Ou seja, ele declara a sua paixão pela terra brasileira em todo o seu contexto. Ele é extremamente feliz. E diria até mais adiante, ele mostra nesse poema justamente como a ideia de uma identidade nacional foi construída. E essa marca, então, que a dobrada história e literatura precisa deixar para você. É a construção de um país que se reflete na literatura, mas que é alicerçado com o indivíduo no seu cotidiano, nesse fator histórico. A partir daí, as pessoas vão começar a contar as histórias dos índios, vão começar a refletir as histórias dos índios para os seus filhos, mostrando, olha, nós temos símbolos, sim, olha de onde nós somos, olha a nossa raiz. Exato, né? Marlos, o ponto fundamental é, nós, historiadores, costumamos dizer que todo historiador é alguém historicamente localizado. Né? Sabe onde está. E nós todos estamos aqui historicamente localizados, mas nós olhamos para o passado a partir daqui. Então, eu olho com todos os conceitos e preconceitos que eu tenho daqui, eu olho para trás. Né? Então, é assim que eu interpreto a história. Agora, o artista, aquele que produz obras literárias, ou seja, pintura, seja o que for, ele também é alguém historicamente localizado. E ele fala sobre a época dele. Ao contrário de mim, historiador, que olha para trás, ele olha para a sua própria época. E quando ele constrói algo imbuído dos sentimentos, das percepções de sua época.
justamente o que se percebe em Gonçalves Dias. Para nós fecharmos essa aula, dá uma olhadinha nesse slide, por favor, e você tem aqui a capa original do livro Suspiros Poéticos e Saudades. Então, o que o livro traz, Suspiros Poéticos e Saudades, prega em seu prefácio, Gonçalves Magalhães, uma mudança completa no temário e na linguagem poética, proclamando os tópicos fundamentais do romantismo na sua primeira fase: a religião, patriotismo, individualismo, liberdade de expressão. A religião, eu quero aqui colocar um adendo, ela não figurou como premissa essencial, ela terá um poeta como seu maior defensor, um poeta chamado Junqueira Freire. Esse será o seu maior defensor. Além dele, alguém pode dizer que Laurindo Rabelo também o fez? Não, fique com Junqueira Freire. São poetas que viriam na sequência. A religião, ela existe, mas ela é muito sublimada pela maioria dos poetas. Então, as marcas que temos são as marcas do patriotismo, da individualidade. O patriotismo no sentido de nacionalidade, e esse individualismo, ele se volta para quem, Oswaldo? Ele se volta, invariavelmente, para você colocar o índio como o seu ícone. O curioso é, agora, para você finalizar esse raciocínio, mais tarde o índio será abandonado. Sim. No realismo, nas outras escolas que veremos juntos, naturalismo, parnasianismo, simbolismo, pré-modernismo, o índio será deixado de lado, ele é resgatado, ele será resgatado somente na modernidade, no modernismo, a partir da primeira fase da antropofagia e do resgate da figura indígena. Certo, professor Mário de Oswaldo? Andrade. Aí sim, Mário, Oswald, fundamentalmente, o Mário fez muito bem em Macunaíma, que nós veremos juntos, quando Macunaíma traz a figura do índio outra vez. Obrigado, meu companheiro. Beleza. Fica aí a história. Um abração para todos. você. Continuamos, hein? Tchau, tchau.